A tua palavra, Senhor, está firmada nos céus. Salmo 119, 89. O que é a Bíblia? Uma mensagem para você. Em primeiro lugar, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus que nós recebemos dele. Não foi simplesmente um livro inventado por seres humanos ou uma coletânea de livros históricos, mas a palavra do próprio Deus. Deus escolheu se revelar e fala conosco por meio da Bíblia. Ele é um Deus pessoal e ele deseja falar com você por meio dela. Em segundo lugar, nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Somente a Bíblia pode nos conduzir em como nós devemos viver e qual caminho nós devemos seguir. Em terceiro lugar, nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus e foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de se revelar a nós. Seria impossível conhecer a Deus se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar. Nós cremos que no decorrer da história Deus foi se revelando aos poucos progressivamente, se tornando conhecido. Por isso, quando Deus se revelou lá para Abraão, no começo da história, Abraão não tinha ideia completa de quem era esse Deus. Talvez Abraão nem soubesse ainda que Deus era o único Deus e não existiam outros deuses. Com o passar do tempo, Deus foi se revelando progressivamente até chegar na revelação maior e o centro de toda a narrativa bíblica, que é Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós afirmamos que a Escritura é infalível. É verdadeira e confiável em todos os assuntos aos quais ela se refere. Em quinto lugar, nós cremos que a Bíblia toda é coerente e revela para nós uma grande história. Ela não se trata simplesmente de um livro de regras do que você pode ou não pode fazer, ou, até mesmo, de como você deve alcançar o favor de Deus. De quais são os pontos ou os passos que você deve seguir para que Deus te ame e retribua o seu amor por você. A Bíblia nos revela uma grande história, a história de como Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Conta também como Deus se relaciona com o homem e o pecado entrou no mundo e o afastou do Criador. A partir daí, Deus inicia um projeto de restauração, um projeto de redenção que termina em Jesus Cristo, que morreu na cruz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia é coerente do começo ao fim e todos os livros se conectam entre si, porque ela nos revela uma grande história de Deus. Em sexto lugar, nós cremos que o Espírito Santo de Deus quem nos ilumina para conhecermos a Deus por meio da palavra. Sendo um livro de salvação, a Bíblia só é compreendida através da fé. Não é algo que possuímos naturalmente e oferecemos a Deus. A palavra confiança pode ajudar a entender como isto ocorre. Você não pode ter uma confiança genuína em uma pessoa que nunca conheceu ou com a qual nunca interagiu. A confiança é criada por meio das palavras e ações de uma pessoa em relação a outra. É o Espírito Santo que cria a fé, a confiança em Jesus quando Deus fala e interage conosco por meio da sua palavra. Que tal lermos a Bíblia? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.